Ele é bem direto ao ponto, assim, é bem objetivo. Inclusive, ele chegou a ressaltar detalhes sobre linguística e a filosofia hegeliana, que não que seja necessário para aprender psicanálise, assim, mas ele diz que é uma boa coisa para acrescentar, porque, segundo ele cita que Lacan, quando foi voltar ao freudismo, ele teria consultado essas filosofias alemãs para poder ter uma Claro, compreensão um pouco maior de Freud. claro, claro. A linguística do Saussure e do Jacobson, elas trouxeram todos esses elementos que a gente usa hoje em dia, né? Signo, significante, significado, discurso, diacronia, sincronia, metáfora, metonímia, isso tudo vem da linguística, né? E do Hegel vem a questão dialética, né? Do senhor e do escravo, da alienação, dos discursos do mestre, toda essa questão aí é hegeliana. Ah, interessante, vai ser bom dar uma revisada daí. O grande outro, né? Essa ideia de grande outro também vem do Hegel, vem do Levinas também. Ele vai pegar várias artes, né? Várias ciências para desenvolver a psicanálise. Né? Ele vai na matemática também, pegar a teoria dos conjuntos, dos números, dos grafos. Ele vai na topologia pegar a teoria das superfícies, do furo, do buraco. Né? Vai pegar um pouco de tudo ali. Sim, é, isso me lembrou que eu não sei se ele chegou a comentar sobre o objeto A, no caso, que seria um faltante. E no Uhum. caso, para entender esse conceito de falta, a pessoa teria que entender que seria o equivalente a um buraco. E tu só Sim. reconhece um buraco depois que tu encontra as bordas dele. Aí tu Isso, vê que é um buraco. isso aí. Eu lembro de ter. Eu tô tentando ainda fazer a ligação, assim, mas tipo, faz sentido. É. Mas é meio dificinho de explicar, assim. Eu ainda tô, tipo, revisando bastante. Também é interessante que ele cita Jung também bastante. Que ele ajudou Sim, no desenvolvimento da psicanálise no começo. bastante. Inclusive, inclusive alguns termos que o Freud se apropriou, ele tirou do Jung. Se eu não me engano, acho que complexo paterno é um deles. Sim. Uhum. É bem interessante. Tá todo mundo ali, então. Vou começar a conversar com vocês hoje sobre a psicanálise, não mais agora falando da clínica, que a gente já falou bastante, mas a psicanálise voltada ao estudo das manifestações culturais, manifestações artísticas. Então, a psicanálise voltada à apreensão, à investigação da literatura, das artes plásticas, da pintura, da música, né? Só que é um assunto tão vasto que eu resolvi ficar só em cima da escrita e das investigações freudianas. Senão a gente não consegue delimitar um escopo mais objetivo, a gente se perde. Então a psicanálise, desde o começo, vocês sabem, que ela bebeu, né? Ela se usou muito dos fenômenos culturais, dos fenômenos artísticos, dos fenômenos sociais, para construir a sua teoria, né, para retirar. Agora eu estava falando com o Victor sobre isso, né? Para retirar elementos, para construir, para forjar a sua teoria, para dar substância à sua teoria, mas também utiliza esses recursos, principalmente os artísticos, né? Para interpretar fenômenos inconscientes, não só na fala dos pacientes, mas também nas manifestações artísticas e culturais. Então, a psicanálise se volta também para a interpretação das obras humanas, tá bom? Isso para ajudar, para ter mecanismos, para ter recursos, para ter repertório, para dar conta do adoecimento humano, isso para ter mais material para entender como funciona o inconsciente, mas também para
oferecer suporte, oferecer ferramentas para se analisar de outra forma, por outro ângulo, as manifestações artísticas, né, do homem. Então, antes de entrar nesse ponto da relação da psicanálise com a arte, a gente precisa rever rapidamente aqui o conceito de sublimação, né? Por quê? Porque a arte, segundo o entendimento psicanalítico, seria uma das formas, né, de expressão de desejos, de pulsões, de conflitos inconscientes. Tá? Então, o psicanalista vai olhar para a arte como uma forma de expressão do desejo inconsciente. Uma forma transformada. Né? Então, vocês lembram que a gente falou sobre a sublimação, né, pessoal? Que seria um dos destinos da pulsão. Tem outros destinos da pulsão, mas um dos destinos é a sublimação, que consiste, basicamente, em dessexualizar o objeto e dessexualizar a pulsão. Então, digamos que nós temos um impulso sexual, né, carregado de libido, em movimento no inconsciente, buscando satisfação, e através de um trabalho psíquico, de um trabalho simbólico, essa pulsão iria encontrar um destino, iria encontrar uma vicissitude do qual o objeto sexual entra em recalcamento, né? E essa pulsão que busca a satisfação, ela iria se ligar a uma produção artística, a uma produção cultural. Então, a pulsão sexual iria encontrar um destino não sexual e que pudesse, de alguma forma, se apresentar no mundo como algo belo, criativo, ressignificado, que produz admiração. A gente já viu isso algumas vezes durante a disciplina, mas vale a pena a gente rever, né? Então, a sublimação seria isso, a capacidade de fazer algo belo, socialmente aceito e reconhecido como um impulso originalmente recalcado e censurável. Tá? Então, graças a essa força sexual, esse impulso sexual, que o homem consegue, através de uma transformação, criar coisas belas, fazer coisas importantes, realizar façanhas, né? Tanto no esporte, como na música, como na pintura, como na arquitetura, como nas ciências, né? Graças a esses impulsos de ordem sexual. E também, além de ser uma maneira de utilizar esse impulso para produzir coisas, para desenvolver criações, a sublimação também serve como uma forma do ego se defender dessa moção pulsional desagregadora, né? Ou muito angustiante, ou muito hostil às questões morais, às questões culturais. Portanto, a gente vai dizer que a sublimação é uma defesa do ego, é uma defesa do eu, frente a uma irrupção violenta do sexual. Então é uma forma de defesa, né? A sublimação é uma maneira do ego se defender dessa irrupção do campo do inconsciente. Temos aqui um outro exemplo, né? Quando uma pulsão é desviada do seu objeto sexual, sendo direcionada a serviço de uma finalidade social, seja ela artística, intelectual ou moral. E aí eu falei para vocês do caso do cirurgião, do caso do professor, do caso do lutador. Nós temos vários exemplos, né, que a gente pode imaginar um trabalho sublimatório por trás dessas façanhas. Outro conceito, outra forma de desenvolver o conceito. Basicamente consiste em uma pulsão substituir o objeto e objetivo sexual por um objeto e objetivo não sexual. Agora vem a sacada, né? Mesmo que a
a substituição do objeto e do objetivo sexual para um objeto e um objetivo não sexual. Esse movimento vai portar traços, vai portar pequenas partículas que mantêm a informação da intenção original. E é isso que interessa a psicanálise, né? Essas pequenas partículas, esses pequenos registros, essas pequenas migalhas que a gente pode escutar para poder reconstituir o desejo que está na origem, na gênese desse impulso que foi recalcado e transformado antes de se construir, de se constituir a produção artística. Então, o Freud, ele analisou durante toda a vida dele várias obras para construir a teoria dele. Voltando um pouco ao que a gente conversou terça-feira, isso que a gente está conversando agora, né, a psicanálise voltada para a sociedade, para os livros, para a arquitetura, para as produções artísticas, a gente chama de psicanálise em extensão. Psicanálise em extensão é a psicanálise voltada para a cultura, para a sociedade, para as artes. E a psicanálise, a clínica, né, que é a verdadeira psicanálise, digamos assim, a gente chama de psicanálise em intenção. Então nós temos a psicanálise em intenção, que é o tratamento, e a psicanálise em extensão, que é o psicanalista utilizando da sua teoria para compreender os fenômenos humanos, culturais. Os principais trabalhos de Freud sobre as obras, sobre as culturas, né, são essas, é uma lista, né? Os principais trabalhos deles. Aqui são os títulos: Escritores Criativos e Devaneios, Leonardo da Vinci e uma Lembrança de Sua Infância, Moisés de Michelangelo, Gradiva de Jensen, Dostoiévski e o Parricídio, Moisés e o Monoteísmo, o caso Schreber, Édipo, Hamlet. Depois nós temos também o Lacan, que vai trabalhar com o texto de Antígona de Sófocles, com o texto do Banquete de Platão, com o quadro dos Imperadores, do Holbein, com os poetas franceses, filmes clássicos, com a escrita do James Joyce. Então, vamos nos servir muito dessas obras. Então, a psicanálise também é uma ferramenta de interpretar o mundo, né? Também podemos interpretar os discursos do marketing, podemos interpretar as músicas, as novelas, a partir dessas chaves que a psicanálise nos oferece. Vou falar um pouquinho dessas principais obras que o Freud desenvolveu sobre esses textos, essas estátuas, essas pinturas. Então, um dos seus artigos se chama Escritores Criativos e Devaneios. Ele vai fazer um ensaio, né, sobre a fonte da criatividade dos escritores. De onde vem a criatividade dos escritores? E ele vai dizer que o ato de escrever é muito semelhante ao ato de brincar das crianças. O caso Schreber é genial, disse o Mateus. Realmente é genial. O ato de brincar das crianças, porque as crianças, quando brincam, levam a sério as suas fantasias. Muito semelhante ao que o escritor faz quando escreve, né? E as fontes dessas fantasias que faz a criança brincar e que faz o escritor escrever são os desejos insatisfeitos que produzem as fantasias. Então, o que a nossa psique faz, né, com esse reservatório de desejos insatisfeitos que a gente vai recalcando todos os dias, né? A psique, para dar um destino para essas moções pulsionais, ela produz fantasias. As crianças brincam para dar um destino para esses desejos insatisfeitos, e os adultos, os artistas, escrevem
fantasiam, sonham. E ele vai fazer a análise de um livro chamado Gradiva, de um autor chamado Jensen. O nome do livro é Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. É muito interessante, né? Vou falar um pouquinho para vocês da história desse livro e como é que o Freud vai chamar a atenção para nós do como o inconsciente está ali, porque esses autores não conhecem a psicanálise. Eles escrevem e a gente vai ver como a escrita, a obra deles, testemunha, né? Como o inconsciente aparece. Então, a história de Gradiva é o seguinte. Existe um arqueólogo que fica obcecado por um relevo que ele viu numa revista de um museu de Roma. Então, nós temos um arqueólogo que está lá folheando uma revista com as fotos do museu de Roma, e ele vê lá que tem um relevo, quer dizer, uma estátua, que tem um movimento do pé, digamos assim, tem a estátua grande, né? Ela tem um movimento do pé, mais ou menos assim. Movimento do pé. E esse arqueólogo fica obcecado por como o pé está disposto na estátua. E ele começa a ele vai chamar essa figura de Gradiva, que significa a jovem que avança, né? A jovem que avança. E começa a ficar obcecado que ele decide ir até Roma, né? Onde tem essa figura, né? Porque ele quer saber se existe a pegada desse pé, se essa mulher resistiu mesmo, né? Se existe a pegada dela nas cinzas de Pompeia. Então ele vai querer desvendar esse mistério. Poxa, essa mulher deve ter existido e eu vou até Roma ver se eu encontro as pegadas dela, a marca desse pé. Ele vai procurar lá em Roma, né, a marca do pé da Gradiva. E nessa história, uma história longa, né, o personagem vai entrar num processo às vezes delirante e tudo mais, mas ele vai chegar à conclusão de que essa busca que ele estava fazendo por esse pé dessa estátua em Roma tem relação com um amor infantil que ele tinha recalcado e que encontrou traços, resquícios no molde dessa estátua. Quer dizer, o jeito dessa estátua, a posição do pé, inconscientemente ficou associado a um amor infantil que ele tinha por uma vizinha, e que essa vizinha tinha ido morar em Roma e ele também tinha recalcado isso. Então é todo um romance, né, que vai mostrar como funciona o sintoma sem o autor saber nada de psicanálise, nada de psiquiatria, né? Mas Freud vai mostrar, olha ali como o artista está sempre a um passo à frente do psicanalista. E pela intuição do artista, ele consegue apresentar coisas que o psicanalista, né, com o seu racional, às vezes demora um pouco mais. Então, o caso da Gradiva de Jensen, ele tem a ver com isso, né? Como é que se forma um sintoma, como é que se forma uma obsessão, quais os mecanismos inconscientes de organização neurótica, tá? Depois ele vai também fazer uma escrita sobre o Leonardo da Vinci. Então ele vai estudar um pouco a obra do Leonardo da Vinci, ele vai estudar a história do Leonardo da Vinci e vai propor uma leitura de como se constituiu psiquicamente esse artista, a partir da obra do Leonardo da Vinci, né? Então ele vai estudar lá que o Leonardo foi criado pela avó, que ele era um filho ilegítimo, e toda a sua obra, né, vinha na tentativa de dar conta da perda desse amor materno. Então tem o Sorriso de Mona Lisa, né, que ele vai analisar, as outras obras de lembranças de infância de Leonardo.
Então ele vai mostrar que através da obra, né, a gente entende por que o Leonardo não tinha uma vida sexual. Leonardo não tinha mulheres, não tinha homens, né? E todo o seu interesse, portanto, era sublimado na ciência. E Leonardo, né, tinha uma necessidade tão grande de perfeição, né? Ele buscava tanto a perfeição, então aí nós temos a questão narcísica, né, problemática do Leonardo. Ele buscava tanto a perfeição que ele nunca terminava as obras dele. Então todas as obras do Da Vinci são obras inacabadas. E vocês sabem, né, que o sexual em psicanálise tem relação direta com a imperfeição. Então, suportar o sexual é ao mesmo tempo suportar a diferença, a castração, a incompletude. O Leonardo da Vinci tinha dificuldade com isso, portanto, não conseguia nunca encerrar suas obras. Tá? Tem o caso Schreber, que o Matheus falou ali, que é um livro, é uma autobiografia, o caso Schreber, né, de um alemão, que acho que eu já falei para vocês, né, é uma autobiografia de um jurista alemão que decide no asilo, no manicômio, fazer uma defesa da sua loucura, escrevendo um livro para mostrar para a sociedade que ele estava curado, né, e que aquilo que ele tinha vivido fazia sentido, né, só que ele justamente com esse livro ele escancara publicamente a sua loucura. É um livro que ele mesmo que publicou, né, para tentar se defender. E Freud pega esse livro do Schreber e a partir desse livro Freud vai elaborar toda a sua teoria da estruturação das psicoses. A partir de um texto, a partir de uma narrativa, a partir de um livro. Sim, Matheus? Aproveitando esse gancho, professor, da sublimação, no caso Schreber, antes de ele ser levado para o manicômio, ele era um juiz, né, de muito sucesso, né? E tu consegue mais ou menos perceber isso, que ele chega no mais alto patamar de cargo que ele conseguiria chegar, né, através da jurídica ali, e daí ele não tem mais para onde ir, né? Por isso que dá essa impressão que ele não tem mais onde sublimar o que ele estava sublimando antes, sabe? Porque ele chegou no topo ali, não tinha mais para onde crescer, né? Parece, sabe? Quando tu vê assim o caso, assim. E daí ele começa a ficar psicótico e tal, né? Depois que ele alcançou o topo, né? Sim. Não sei se quando vê é só, né? Olha, eu acho que essa seria uma leitura boa se a gente pensar numa neurose, uma estrutura neurótica, né? Da pessoa entrar numa depressão ou entrar numa crise de ansiedade porque realizou a sua fantasia e a partir daí não consegue mais reestruturar a sua condição desejante e, portanto, a sua potencialidade sublimatória enfraquece. Né? Podíamos pensar assim. No caso do Schreber é um pouco diferente, né? Porque a sua psicose ela eclode não porque ele chega no topo e no sentido de daí não tem mais para onde ir, né? Ela eclode porque quando a gente ocupa um lugar de topo, quando a gente ocupa um lugar de ter que responder a uma posição superior, a gente precisa fazer uso do significante nome do Pai. Quando um psicótico de estrutura, né, alcança uma posição de ter que dar conta de uma alteridade, ter que dar conta de um lugar de exclusão, né, ele surta, porque o nome do Pai não está presente. É uma outra forma de pensar a crise que ele entra, né?
mas a maneira que tu colocou, ela serviria mais pro neurótico, tá, Matheus? Tranquilo. Mas é bem isso que o Matheus falou, né? É a história de um jurista que vai... Bom, ano que vem a gente estuda psicose, eu conto direitinho para vocês, né? Mas que ele vai concorrer para presidente da Corte de Apelação de Dresden, e ele tem o mesmo sobrenome do pai, né? Que o pai era um médico ortopedista que queria estabelecer ou melhorar a criação divina que eram as crianças, então ele inventava máquinas ortopédicas, e aí aparece no jornal, mas quem é esse tal doutor Schreber? E nesse momento ele começa a entrar em crise, né? Porque toca nesse significante paterno que não opera. Mas isso aí vamos deixar para o ano que vem. Mas a questão é essa, né? O Freud se utiliza da autobiografia, ou seja, de um livro, para fundar as bases da teoria das psicoses. Um outro autor interessante para estudar a teoria das psicoses, aí mais pela via lacaniana, é o James Joyce. James Joyce é um escritor irlandês, tem um livro muito famoso chamado Ulisses, que ele tenta construir uma nova língua juntando todos os idiomas existentes, né? Então é uma coisa muito original que Lacan vai estudar para mostrar como é que o psicótico pode não enlouquecer. Através da escrita, através da construção de uma obra, de um quarto elo. Então James Joyce é para Lacan mais ou menos como Schreber é para Freud, tá? Moisés de Michelangelo é uma estátua, acho que está no Museu de Louvre, não sei direito, que Freud vai analisar, porque é uma estátua enigmática, né? Vocês conhecem aquela estátua, que Moisés está sentado acarinhando a barba com as tábuas da lei embaixo do braço, né? Antes de levantar e quebrar as tábuas da lei, porque o povo de Israel está adorando o bezerro de ouro, que seria uma profanação, né? uma traição a Deus, né? Então, tem aquela estátua do Moisés, que Freud vai mostrar que aquela estátua é tão enigmática, porque no momento em que o Moisés estaria se levantando para quebrar as tábuas da lei, tem todo um movimento corporal, expressivo, que mostra que ele recuou. E se resignou a essa fúria. Então é uma análise do Moisés. Você conhece a história de Moisés, né? Outro material importante assim para a psicanálise é a leitura, é o estudo dos textos do Dostoiévski. Quem não leu Dostoiévski, sugiro que leia, né? Dostoiévski é um escritor muito conhecido, né? Um escritor russo, que através... muito bom, né, Matheus? Então, Dostoiévski é um escritor que, quando tinha 18 anos, o seu pai foi assassinado na sua frente. E, a partir daí, ele começou a desenvolver uma histeria, melancolia muito grande, né? Associado a um sentimento de culpa, uma necessidade de punição, uma necessidade de castigo, porque ele estava em dificuldades com a questão edípica, digamos assim, e o seu pai foi assassinado na sua frente. Então, toda a obra do Dostoiévski, ela é recheada por esses assuntos de crime, castigo, culpa, punição, ausência de Deus, ausência de fé, melancolia. Então, leiam, né, os principais livros Crime e Castigo, do Dostoiévski, e os Irmãos Karamazov. Eu tenho esse livrinho que eu também gosto muito, Notas do Subsolo, mas tem uma partezinha dos Irmãos Karamazov aqui, que é fantástico, né? A gente vê como o
cara consegue transformar um sofrimento, um sintoma, numa obra literária fabulosa. A gente também pode falar de uma pesquisa que eu fiz sobre a toxicomania um tempo atrás, em que eu fui, já falei para vocês, mas para entender um pouco como é que funciona a pesquisa, né? Que eu fui entrevistar usuários de crack, e os usuários de crack, quando iam relatar para mim por que eles fumavam crack, eles utilizavam o significante kriptonita, né? A kriptonita derruba o cara, a kriptonita tira os poderes, ninguém pode com a kriptonita, né? E aí então a gente vai fazer uma pesquisa, então a gente pega a obra do Super-Homem, vai entender o que significa a kriptonita na história do Superman, né? E começa a trabalhar com os significantes que o paciente retira da obra para poder falar da sua relação com o objeto de gozo, da sua relação com a carência referente às marcas do país de origem, né? Porque a kriptonita tem toda uma questão de ser um pedaço do planeta de origem, que o Superman traz junto para a Terra, ou seja, fala um pouco desse objeto original que não cai, né? E que esse objeto original que não cai, quando ele não cai, quer dizer que ele não é expulso totalmente para o campo do simbólico, a gente fica enfraquecido, né, por esse pedaço do corpo materno que a gente não consegue jogar fora, né? Então a questão do Superman é muito interessante também para entender o funcionamento da relação do sujeito com a droga. Outro livro interessante para ler, já falei para vocês, que a gente pode tirar grandes benefícios, é Carta ao Pai, ou qualquer outro livro do Kafka, né? Carta ao Pai, a Metamorfose, o Processo, o Castelo, que vai mostrar toda a dificuldade do Kafka com a figura autoritária e humilhadora do pai, né? Que fez com que ele passasse a vida inteira numa posição mais obsessiva, melancólica, de não conseguir nunca se subjetivar frente a esse grande homem que era o pai, né? Ele vai passar a vida fazendo belíssimos livros, é um dos meus escritores favoritos, que vai mostrar para nós também como é que funciona a sublimação. Vocês podem pegar aquele livro, né, do Kafka, a Metamorfose, que é um clássico, mas esse Carta ao Pai é muito legal, né? Já falei para vocês também, que é uma carta que ele escreve para o pai, desabafando todos os seus sentimentos, só que ele não entrega essa carta, ele pede para o irmão dele guardar, jogar fora, e depois, quando ele falece, o irmão dele publica, né? Carta ao Pai. Um livro interessante também para a gente pensar a depressão, para pensar o pânico, é esse livro do Joseph Conrad, O Coração das Trevas, muito legal. Em cima desse livro se fez aquele filme Apocalipse Now, onde a gente vê o grande sofrimento do ser humano quando a estrutura da fantasia se desmonta, quando o ser humano fica frente a frente com o horror que é a vida, quando a estrutura da fantasia não está mais presente. Para estudar a questão da ética da psicanálise, a questão da ética do desejo, existe o livro Antígona de Sófocles, que é uma trilogia do Édipo. Antígona seria filha do Édipo, né? Então é toda uma história que a gente estuda também para entender o que é a ética do desejo, né? De não ceder do seu desejo. Outro livro importante para vocês lerem, terem em casa, principalmente quem tem filhos ou quem vai trabalhar com crianças, é aquele livro Psicanálise dos Contos de Fadas, ou Fadas no Divã, que são estudos bem importantes, aqui do nosso amigo Mário Corso, Porto Alegre, sobre o quanto os contos de fadas
eles apresentam para nós, de forma transformada, né, as questões problemáticas da infância, as fantasias, os desejos, os medos das crianças. Então, por que as crianças ficam tão atentas aos contos de fadas? Então, eles vão mostrar o que os contos de fadas veiculam, né, implicitamente para a criança quando eles são contados. Então, tem todo um estudo da Branca de Neve, da Bela Adormecida, aquela das tranças lá, não sei como é que é o nome dela, da Cinderela, da Rapunzel, né? Ele vai mostrar o que esses contos de fada trazem, na verdade. E filmes, né, pessoal? Sim, Vitor, pode falar. Me fez lembrar do Jung, e também, né, com a relação que ele tem com as alquimias e as religiões, e o ocultismo também. Que ele também explica que a psique humana acaba se refletindo muito nas religiões. É bem interessante, assim, de dar uma lida. Realmente, ao meu ponto de ver, as religiões condensam um material dos mais ricos, né, para a gente entender a psique humana. Né? A Bíblia Sagrada católica, nossa, evangélica, é um material de estudo para a vida toda. Né? É uma coisa maravilhosa de olhar, de ler, porque lá está toda a questão da conflitiva infantil, né? Com os pais, com os irmãos, né? Tá tudo lá. Né? Então, a Bíblia, né? Eu trouxe aqui para vocês 5 livrinhos, o melhor, né? Melhor para estudar. E outras religiões também, né? Eu não sei como explicar, mas eu lembro que eu estava vendo recentemente um vídeo que falava sobre o nome de Deus, e eu sei que o nome dele nunca foi escrito em nenhum lugar. E todas as vezes que era escrito eram sempre... Ninguém sabe se é realmente o nome de Deus, assim. Mas eu não sei explicar. Isso simplesmente veio na minha mente agora, assim. Eu sinto que tem alguma relação. Principalmente por não poder pronunciar o nome dele. Como se fosse um faltante. É bem interessante pensar nisso. Como se fosse o quê? Como se fosse um faltante, uma coisa que faltasse. Sim, ele tem a sua dimensão de real, né? De letra, né? É bem interessante. Porque Deus... Me veio em mente porque, né, tem bastante coisa relacionada à psicanálise, né? Pelo fato da palavra, pelo fato de ter várias palavras para descrever o nome do criador, no caso. Inclusive pelo fato de não ter escrito o nome dele. Sim, sim. Deus ele é do... Lacan dizia, né? Que Deus é do registro do real, né? Justamente porque tem algo ali que não se deixa simbolizar nunca, né? Aonde há o real, cabe essa palavra, né? Então é muito interessante. As religiões e os mitos, né? Os mitos são fabulosos, que os mitos apresentam... Bom, é a mesma coisa, né? Mas apresentam para nós por que eles se mantêm, né, durante milênios, porque eles trazem em si alguma verdade escondida da constituição da sociedade, da constituição da psique, os mitos. Né? Vocês sabem que quem estudou um pouquinho religião vai ver, né, que a questão, por exemplo, do incesto, a questão da proibição do incesto, ela está numa religião, né, de 10 mil anos antes de Cristo. Então, a gente vai encontrar essa questão dos deuses que não podem mais entrar numa relação incestuosa 2 mil anos antes, né? E quem estudou também um pouco as religiões vai ver que a narrativa cristã católica ela é formada pela costura, pela junção de vários outros mitos anteriores, né?
né, Vitor? Já viu alguma coisa sobre isso, né? De mitologias de 5.000 anos, 10.000 anos antes, que eles vão pegando um pedacinho de cada mito para compor esse que é o que organizou a cultura ocidental, mas ela é anterior, né? Então, isso é muito legal da gente ver também. Outra coisa que eu acho legal de vocês prestarem atenção é os filmes, né? Hoje em dia os filmes nos trazem possibilidades de leitura e interpretação enormes, né? Uma coisa que eu acho legal vocês prestarem atenção é que o filme, né? Um longa, um curta, a sua questão central, né? O seu enredo central, ele sempre se inicia como uma resposta neurótica, psicótica, perversa, sintomática, sempre depois de aparecer um pequeno conflito humano banal. Sempre, né? Então, primeiro a gente tem o começo de um filme, a gente tem o conflito humano que aparece, e depois, então, a gente vem com a resposta sintomática. Então, a gente vai ter uma fantasia, um delírio, uma loucura, um terror, mas sempre depois de uma conflitiva humana com potencial para dar o start numa neurose, ou numa psicose. Então, prestem atenção nos filmes, né? Vocês vão ver. Pode ser de terror, pode ser de fantasia, né? Isso aparece melhor nos filmes de terror, de fantasia, de ficção. Então, vocês vejam que todo filme começa com alguém trabalhando, uma família convivendo, uma pessoa tirando férias, né? E aí alguma coisa, um potencial disruptivo acontece, tipo a filha fica doente, a mulher morre, a pessoa perde o emprego, o protagonista descobre que não é filho não sei de quem, né? E aí começa, então, o trabalho psíquico, digamos, do autor, né? Não é, porque isso não é voluntário, né? O trabalho psíquico do autor com as suas fantasias para fazer o filme andar. Quem escreveu sobre Laranja Mecânica aí? Fui eu, professor. Tu? Olha, tu tá num caminho bom, hein, Matheus? Tá falando. É que é difícil achar, né, esses filmes mais assim. Tá vendo Laranja Mecânica, conhece Dostoiévski, bem bom. Isso aí. Bem bom. Laranja Mecânica é fantástico, né? Sim. Explodia a cabeça, assim, né? Então, eu não sei se tu lembra, prof, dos games que eu tinha comentado, mas eu lembro que um deles que eu citei, ele é inspirado em várias obras do Dostoiévski e várias outras obras de terror, no caso. Por exemplo, se tu já leu, se eu não me engano, acho que era Crime e Punição, alguma coisa assim, Crime e e Castigo. Notas do Subsolo. Crime e Castigo e Notas do Subsolo, tu praticamente jogou esse jogo. É o mesmo enredo, praticamente. Só que o enredo é a história de um cara que a esposa dele morreu há 2 anos, só que ele recebeu uma carta dela, mandando ele ir para o lugar especial deles. É bem interessante porque aos poucos várias coisinhas assim vão escapando do inconsciente dele para a realidade, assim, de coisas do que ele fez, do que aconteceu, o que está causando isso, por que ele vê figuras sexualizadas femininas em tudo quanto é canto, entende? Por que os jogo é esse? Silent Hill 2. Ele tem essa estrutura mais ligada à psicanálise, assim, porque o enredo todo é indireto, assim, é bem interessante. Eu acho que a parte que mais me toca é quando tu entra num hotel, ele tá de uma forma, daí quando tu sai desse hotel, depois que tu descobre a verdade, ele tá completamente diferente, assim. E é tudo simbólico, assim, naquilo lá. É bem interessante. Depois que a gente começa a estudar psicanálise, a gente começa a ver filme, ler livro com outro olhar, né? Sim. Eu tenho aqui uma... Sim, Vitor, desculpa.
Sim, e outra obra, e essa eu já citei bastante em aula, tu já deve lembrar dela, que é I Have No Mouth and I Must Scream. Seria eu preciso gritar, mas eu não tenho boca. Isso eu não conheço. É um título bem pesadinho. O problema é que o livro ele é bem curto, ele é estupidamente curto, que ele só tem umas 12 páginas, mas ele fala de um apocalipse onde que seria causado por uma guerra e blá blá blá, e um robô mega foda acaba vindo à tona, assim. E ele acaba controlando todo mundo. Tipo, ele mata toda a humanidade, mas mantém 5 humanos livres não, vivos, porque é a última coisa que ele tem a fazer, assim, ele deixa eles vivos eternamente, assim, porque ele não tem mais o que fazer. E é interessante que a estrutura da mente dele é inspirada no modelo freudiano. Aí então a mente dele é separada em ego, superego e id. É. E cada um deles tem um motivo por que eles deixam os humanos imortais e por que eles torturam eles há mais de 5.000 anos. Assim. E se eu não me engano, cada um deles tu consegue desligar eles dando uma. Como é que eu posso dizer? Dando uma conflitiva com eles. É bem interessante. Por exemplo, o Id, ele é simplesmente o mais egoísta, ele parece um demônio, e todos os personagens têm uma visão desse Id. Um exemplo é a Helena, que é a mulher que eu já falei aqui diversas vezes na aula, que é aquela mulher que tem medo da cor amarela. O Id ela vê como o homem que estuprou ela vestido de amarelo. É bem interessante, assim. E tu consegue desligar o Id perdoando o que ele fez, assim, uma coisa bem, bem boa, assim. Mas é bem interessante, assim, Depois tu bota o nome lá no grupo pra gente pesquisar, tá? sim, tem tanto um livro quanto um jogo, assim, porque o jogo foi feito pelo criador, é um jogo de texto, então é praticamente um livro também, e ele tem o perfil psicológico dos personagens, e cada um tem uma conflitiva que eles têm que, como é que eu posso dizer, descobrir, assim, o objetivo deles é eles não se matarem, eles precisariam, em tese, se perdoar, assim, é bem interessante. Mas segue essa conflitiva de uma coisa que foi escondida e tu tem que ir encontrando. É bem interessante. Obrigado. Põe o nome no grupo depois que eu quero conhecer. Sim. Eu coloquei para vocês uma lista de filmes que eu lembro, que eu vi e que acho que é importante para a gente estudar psicanálise. E depois vocês também podem sugerir alguns que vocês viram, que vocês lembram, que trabalham com essa temática, tá? Então, filmes que certamente vocês conhecem. Para estudar psicose paranoica, sexualidade, forclusão do nome do pai, gozo do outro, o filme Cisne Negro. Acho que todo mundo já assistiu, né? Então, para estudar paranoia, filme legal. Para estudar psicose, objeto A, filme Perfume. Muito bom também. Para estudar fetichismo, perversão, O Veludo Azul. A Pele que Habito, também é muito psicanalítico. O filme Melancolia, do Lars von Trier, muito psicanalítico também. Amnésia. Sobre psicose, nós temos o filme brasileiro O Redentor, que é bem legal. O filme Fragmentado, sobre esquizofrenia, vocês já assistiram. Requiem para um Sonho, Toxicomania, bem bom. Esse eu vi. Meu Deus, eu não esqueço desse filme. Esse é show, né? Esse é chocante. Digamos, é por causa desse filme que eu não uso drogas. É basicamente. Tu recalcou mais aí? Mais ou menos. É por causa desse filme que eu não uso mais, que eu não uso drogas. Tem o filme Marnie, Memórias de uma Ladra, que é sobre fobia, né, que é a questão da cor vermelha, que eu expliquei para vocês. Um filme muito bom para entender a psicose é O Iluminado, todo mundo já conhece, né, do Stanley Kubrick, O Iluminado. Laranja Mecânica, do mesmo autor que o Matheus falou. A Laranja Mecânica também traz um assunto interessante da linha comportamentalista, né, a questão do condicionamento, que ele é torturado lá com a música do Beethoven, né? E aí toca a música do Beethoven, ele cai no chão, ele tem as crises dele, né? Filme Amadeus, Garota Interrompida, sobre borderline,
Uma Mente Brilhante, também um filme sobre esquizofrenia. O Anticristo, outro filme sobre psicose. Clube da Luta, pessoal, filme interessantíssimo também, acho que já assistiram, né? Com o Brad Pitt, né? Império dos Sentidos, Minha Vida em Cor-de-Rosa, muito bom. O Operário também. Precisamos falar sobre o Kevin, sobre perversão. Alguém escreveu aí, né? Acho que foi o Matheus também. É, Bem, Matheus? bem bom isso aí também, professor. Bom, né? E o filme, o clássico Psicose, né? O original também é muito legal, né? Se trata mais de uma esquizofrenia, mas o original é muito bom. Que filmes e livros mais vocês lembram que podem entrar nessa lista? Perfect Blue? O que é, Vitor? É uma animação, se eu não me engano, e ela fala bastante de obsessão, no caso. E a obsessão é contada de uma forma indireta e chega um momento. E eu diria que é um pequeno simulador de psicose aquele filme, porque tem momentos que tu não sabe dizer se a personagem tá na realidade ou na ficção, porque ela para de ser uma cantora e ela virou uma atriz. E diversas vezes tem o conflito das cenas que ela tá atuando com a realidade dela. Aí é difícil de saber o que está realmente acontecendo, é bem interessante. Mas ele fala justamente de psicose. Psicose é muito mais fácil de aprender a questão, né? A neurose ela é mais escondidinha, né? Sim, Matheus? Tem um professor que ficou bem famoso uns tempo atrás na Netflix, só que eu não sei se tem a ver muito com a psicanálise assim, mas eu acho que trouxe bastante questões assim, que é o Poço. Também, fabuloso. Eu achei bem interessante assim, assistindo Fabuloso. assim, eu gosto de ver esses filmes com essas pegadas mais surreal assim. E digo, só o título já soa interessante, assim, porque ele não fala nada, aí deixa só por imaginação, assim. É bem interessante. Tu que botou o Coringa, Vitor? Coringa também, Sim, né? é um outro que. O de 2019 em específico. Eu não sei como explicar, mas ele tem muito a ver com identidade, que é uma coisa que ele vai perdendo ao longo do filme. Aí acaba. Eu diria que também é outro sobre psicose, que é bem interessante. Tem uma discussão aí, mas eu também acho que é uma psicose. Bom, vamos sair um pouco. Fernanda e Cleneci, Joyce, lembraram de algum livro, filme que chamou a atenção de vocês? No momento não, eu assisti um recentemente, mas era sobre preconceito. Preconceito? Sobre homossexualidade. É uma história real que o menino se mata. Se atira de uma ponte. Aí que começa a história quando eles legalizam para que a pessoa tenha o direito de dizer, né? Quero ser o que eu quero ser, na verdade. Uma história real. É uma história real. Orações para Bob, eu acho que é. Orações para Bob. Tem no YouTube. Muito bom. Mais Eu um chorei filme do na início lista. ao fim, mas, né? O professor Hannibal, eu gosto da trilogia. Também. Bem Cheio de simbolismos, né? Muito Bem bom. bacana o filme. E tu, Joyce, lembrou de algum? Eu acho que falaram todos, assim. Eu não assisti todos que foram falados, mas a gente fez um trabalho sobre Precisamos Falar com Kevin, aquela do Cisne Negro. A gente fez um trabalho também baseado. Essa Laranja Mecânica eu queria assistir, eu não encontrei onde tem, mas já foi muito comentado para assistir. São grandes clássicos, né? Tem um da Netflix que o nome é O Culpado, eu acho, se eu não me engano, que ele fala também de uma mulher com esquizofrenia. Deixa eu anotar aqui.
Que aí ela mata o bebê dela lá, mas ela mata sem querer, não porque ela queria matar, porque ela via coisas no bebê ali e tal. Ah, isso aí é bem comum na clínica, né? Bom, obrigado pela contribuição de vocês. E agora vamos dar mais um passo. Quero falar de mais um tópico psicanalítico que é importante, que faz referência aos textos. Vocês têm energia para continuar, né? Tem. Que faz referência aos textos sociais do Freud. Freud também, além de apreciações culturais, ele desenvolveu textos sociais muito importantes, de fenômenos sociais. Os principais textos são Totem e Tabu, O Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, Psicologia do Grupo e Análise do Ego, Moisés e o Monoteísmo. Se a gente tivesse mais tempo, seria interessante que vocês pudessem pegar esses textos e ler alguns resumos para conversar com os colegas, né? Que são riquíssimos. Mas eu vou falar especificamente de um, que é o Totem e Tabu, que é uma hipótese, né, que o Freud desenvolveu sobre a fundação da civilização humana, né? Como é que iniciou essa relação dos homens com as normas sociais, a relação das neuroses com a cultura, a analogia entre os processos individuais e os processos coletivos, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro grande texto social do Freud, foi escrito em 1913, com esse nome. Totem e Tabu, alguns pontos de concordância entre a vida mental dos selvagens e dos neuróticos. Então, ele usou pesquisas antropológicas, etnológicas, sociológicas, arqueológicas, né, para sustentar a argumentação científica dele, de como se fundamenta o início da civilização humana. Ele quer com esse livro mostrar que o início da vida mental de um neurótico, do ser humano, e o início das civilizações é análogo, né? A maneira em que funda-se a psique e a mente no quesito do complexo de Édipo, né? Então ele vai trazer aqui uma argumentação de que o complexo de Édipo, ou seja, essa estrutura ternária que funda a subjetividade, também é a estrutura que funda a civilização. Dizendo de outra forma, os conflitos que nós vivemos na nossa singularidade, desde que a gente nasce, né, até o começo da nossa vida adulta, são semelhantes aos conflitos que estão relacionados ao início da civilização e o seu desenvolvimento. Então, o que é esse estudo Totem e Tabu? O que esse texto nos mostra? Ele vai estudar principalmente os aborígenes da Austrália, né, porque ele vai estudar um grupo de selvagens, né, e estudando esses aborígenes da Austrália, ele vai ver que cada grupo, que cada clã, que cada tribo se organiza a partir de um totem. O que é um totem? O totem é a escolha de um objeto ou de um animal sagrado. Um animal que representa uma lei, um pertencimento, uma interdição, né? Então, o totem é um objeto, um animal que não se pode profanar, que não se pode comer, que não se pode tocar. E esse totem também serve como lei, né, para que não se mantenham relações sexuais dentro do mesmo clã. Isso nas tribos muito primitivas, né? As tribos primitivas, então, se organizavam a partir de um totem que servia para eles como o nome desse clã, né? Então, o totem, o tigre, o totem, a árvore de maçã, o totem, o urso. Nós temos ainda, em alguns países, totens, né? Que são animais que não podem ser comidos, coisas assim.
Então, são representações, incorporações de uma lei, de uma figura que representa um interdito. Tá? Então, Freud vai mostrar que com isso, que esse funcionamento totêmico, ele está no início de todas as civilizações primitivas. E avança um pouco mais e vai nos dizer que na fundação de todas as civilizações primitivas existem, a partir do totem, 2 interditos. Vocês sabem qual que é, né? A proibição de assassinar o pai, representado pelo animal totêmico, e a proibição do incesto. Então, seriam, o que vocês já estudaram comigo, né? Os 2 desejos edípicos recalcados no início da nossa vida. No início das civilizações humanas, esses foram os 2 principais interditos, né, que fundam a cultura. Então, a cultura humana, desde os primórdios, se funda a partir dessas 2 primeiras interdições. Não matar o pai e não transar, não ter relação com a mãe. Tá? A civilização se funda nisso. A palavra totem alude a algum animal, pelo qual se associa uma função ou uma regra, um sagrado, né? E que também serve para se apontar uma possível descendência. Então, nosso clã é descendente do totem X, nosso clã é descendente da cobra, nosso clã é descendente da ave, né? Se escolhe um totem que coloca todos numa relação de pertencimento familiar e de submissão a uma lei. Então, totem tem a ver com esse objeto sagrado. E tabu, o texto é totem e tabu, né? O tabu tem a ver com a proibição, com a lei, com a interdição. Então, totem é o objeto sagrado e tabu é esse sistema legal, simbólico que ele sustenta. Tá? Os tabus surgem do medo das tentações, assim como os rituais obsessivos. Né? O obsessivo faz rituais para se defender das tentações, dos desejos inconscientes, assim como o totem funcionava para impedir que esses desejos viessem a se colocar nas ações. Então, o animal totêmico ele funcionava como proteção, então não se podia comer o animal totêmico, e também não se podiam pegar as mulheres que pertenciam ao animal totêmico. E Freud se pergunta, por que há necessidade de proibir tão ferrenhamente algo? Já que essas são as primeiras interdições, por que essa lei é tão inatravessável? E aí ele vai dizer que só é necessário proibir aquilo tão fortemente, justamente porque isso é tão fortemente desejado. Então, quanto mais forte a gente proíbe algo, significa que mais forte é o desejo por esse algo. Isso é muito, muito legal da gente pensar. Por que é tão importante, né, erguer uma lei primeira de não matar o pai e não comer a mãe? Justamente porque esses são os 2 primeiros grandes desejos. Então Freud vai recompor a história com esses estudos e vai propor uma narrativa, uma espécie de mito, né, que ele vai reconstruir para dizer como se fundou a sociedade humana. Então ele vai dizer assim, que nos primórdios, né, da nossa história, os seres humanos, eles se organizavam em clãs, em pequenas tribos, pequenos grupos, tá? Isso antes do advento dos totens, antes, né? Então eram pequenos grupos de macacos, né? E esses pequenos grupos, existia o selvagem mais forte, né, mais poderoso, que pegava todas as mulheres para si, as mulheres do clã para si, e mantinha à distância os machos, né? Então, os filhos machos ficavam à distância, e as filhas
mulheres e as mulheres ficavam ao poder desse macho. Esse é um clã totêmico primeiro, né? E acontece que ele vai dizendo que esses filhos, submetidos a esse poder desse grande gorila, desse grande homem primitivo, né, começavam a se organizar em grupos, né, para matar esse pai, para destituir esse selvagem, para poder ter acesso às mulheres, para poder ter acesso ao coito. Então, as primeiras civilizações funcionaram assim, né? Esse grande bicho totêmico, esse grande animal, né, que dominava as mulheres e os mais fracos, ele sofre, né, um assassinato desse grupo dos mais fracos. Então, os irmãos, digamos assim, se juntam, né, e assassinam esse pai, né, esse pai totêmico, e comem a carne desse pai. Isso ainda hoje fazem isso, na primitividade das primeiras civilizações, se comia, né, esse outro poderoso, porque se acreditava que comendo, nessa prática canibal, se incorporava a força desse inimigo. Então, os irmãos se juntam, assassinam esse pai e fazem um banquete para comer, devorar esse pai e, a partir daí, incorporar a força desse pai. Tá? Isso era comum, né? Então, é assim que se forma a primeira civilização. Só que quando eles matam o pai e eles comem o pai, a função de lei que o pai produzia, né, que o pai representava, essa função de organização, de lei, deixa de existir. E se essa função deixa de existir, quer dizer que agora, qualquer um deles que se sobressair, qualquer um deles que ocupar essa posição de alteridade, vai ser vítima dos outros. Então, já que não tem mais o pai, qualquer um que agora quisesse sobressair também vai ser assassinado pelos outros. E aí existe, portanto, a necessidade de um totem. Então vamos transformar esse pai morto num símbolo, num objeto que representa o nosso pertencimento e a nossa sujeição. Então, o pai morre para aceder, então, a uma lei simbólica. Então, os filhos, para se defender um dos outros, né, já que o pai real não está mais aí, se organizam a partir de um representante do pai, que é um totem. O totem, então, proíbe matar o pai, né, e proíbe cometer o incesto. Então, vocês veem que interessante, porque o início da civilização humana se dá a partir de um assassinato. De um assassinato de um pai. Portanto, da culpa, né, da culpa e da vergonha. Né? Matamos o pai, somos culpados, agora nós temos que louvá-lo para que essa lei simbólica nos proteja de nós mesmos. Okay? Então, o que essas civilizações faziam? Uma vez por ano, elas se juntam, matam esse animal totêmico, vamos dizer que elas elegem, então, o animal totêmico, a vaca, né? Um boi. Uma vez por ano, eles matam o boi, fazem uma festa, comem o boi, né, como uma forma de repetição dessa experiência traumática primeira, né, de assassinato do pai. Então isso a gente vai encontrar depois em várias religiões, né? Esses rituais de matar um animal, se juntar num bando e comer esse animal. Uma festa totêmica, né? Com bebida, com churrasco, como uma forma de fazer disso um ritual para controlar a ira paterna. Sim, Vitor, Natal. Mas acho que a maneira mais ainda presente na nossa vida, pelo menos aqui em Caxias, é quando a gente come a hóstia, né, na igreja. Né? Então a gente vai para a igreja, a gente fala de Deus,
né, a gente presta homenagens a Deus e depois se reúne e come o corpo de Cristo e toma o cálice do seu sangue. Né? Isso é um ritual muito primitivo, né, que diz ainda da primeira modalidade de organização social. Né, para a gente tirar a nossa culpa, né, e ser perdoado. Então é a passagem do Pai Deus para Deus Pai. Então vocês veem que todas as religiões dizem de uma forma de tentar entrar numa harmonia, numa forma de se desculpar, numa forma de recobrar o amor paterno, por causa dessa herança simbólica que a gente carrega nas costas. Então a gente vai ver o quê, né? Que a sociedade se organiza ao redor de uma cumplicidade, de um crime comum, ou seja, todos somos pecadores, né? E de sua busca pela redenção e apaziguamento da ira paterna. É assim que a gente se funda como sociedade humana. É muito legal, né? Ler esse livro para os rituais, para as crenças, de um outro jeito. Né? Você já tinha ouvido falar sobre isso, Joyce, Fernanda e Clenescy? Não. Não. Joyce não, Fernanda não. Eu não preciso confirmar. KKK. Vitor falou. Bom, eu vou tirar a gravação aqui para a gente seguir o nosso Tira Dúvidas agora. Eu estava olhando o material de trabalho aqui, de estudos de vocês, e vi que